Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olá, que a paz esteja no seu coração. Sou eu, Padre Roger Araújo, com você no nosso programa A Bíblia do Meu Dia a Dia. E estamos começando uma nova etapa do nosso programa, especialmente neste tempo de graça que se chama Quaresma. Nós queremos nos voltar especialmente para a Palavra do Senhor. É sempre uma proposta desse tempo quaresmal que nos dediquemos à esmola, ao jejum e à oração. A oração, sobretudo, é um convite para retomarmos para a Palavra de Deus. É para colocarmos em prática aquilo que nos diz o Senhor, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Por isso, permitamos que nesse tempo de graça possamos viver um verdadeiro retiro espiritual, focado, direcionado pela Palavra de Deus. É importante lembrar que neste tempo quaresmal, a Igreja faz uma seleção de textos bíblicos para direcionar a nossa vida espiritual neste tempo de graça. Vamos invocar então sobre nós a proteção do Senhor nosso Deus. Nos colocarmos na presença de Jesus, nosso Salvador, Jesus que é palavra viva, palavra eterna, palavra encarnada, Jesus que é a razão do nosso viver. Senhor, tu que jejuastes durante 40 dias, nós queremos seguir teus passos, nós queremos seguir o teu exemplo e queremos também ir para o deserto, para ser alimentado pela tua palavra, para ser alimentado pelos teus ensinamentos, para que o Senhor mesmo direcione os nossos passos, o Senhor nos ensine a viver. Dai-nos tua bênção, dai-nos tua graça e a tua proteção, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O estudo bíblico, o estudo A Bíblia do Meu Dia a Dia, durante esse tempo da Quaresma, será em cima dos textos bíblicos do dia, em cima dos evangelhos de cada dia. Aí você pode pensar, mas os evangelhos que eu escuto na missa, justamente esses evangelhos, ali escutado na liturgia da igreja, é uma oportunidade de você liturgicamente se abrir para a palavra. Mas a beleza é você chegar na sua casa, no seu cantinho e poder estudar pessoalmente a palavra de Deus para dela se alimentar. Ruminar essa palavra. Então, com o seu caderno, com a sua caneta, faça o seu retiro quaresmal, a sua vivência quaresmal, a exemplo de Jesus, meditando a palavra de Deus. O evangelho de hoje, da quarta-feira de cinzas, é de Mateus capítulo 6, versículos de 1 a 6 e depois os versículos 16 ao versículo 18. Assim começa o texto sagrado. Cuidado, não pratiqueis vossa justiça na frente dos outros, só para serdes notados. De outra forma, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não mandes tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos outros. Em verdade vos digo, já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que fez a direita, de modo que tua esmola fique escondida, e o teu Pai que vê no escondido te dará a recompensa. Vamos pegar a primeira parte aqui desse trecho do Evangelho para já começar a fazer o nosso estudo no dia de hoje. O texto já começa no versículo 1 com uma ordem de Deus. Não pratiqueis vossa justiça na frente dos outros. Ou seja, o que Deus está nos ordenando é que pratiquemos a justiça. Praticar a justiça é uma ordem de Deus para esse nosso tempo da graça. E o que é praticar a justiça? É, acima de tudo, exercer a caridade. A caridade com todo o embasamento da palavra é viver a justiça na nossa vida. Então,
Eu já devo até anotar no meu caderno que nesse tempo de graça eu vou procurar viver a justiça divina, praticar a caridade. Não faça esmola simplesmente como se dar esmola fosse eu pegar alguma coisa e dar para o outro. Não, é acima de tudo reparar a injustiça que há no mundo. Se o outro não tem o que comer, não tem o que vestir, é porque de alguma forma ele é injustiçado. Quando eu vou exercer a caridade, eu estou procurando reparar, contribuir para superar tantas injustiças que há no mundo. Mas, segundo a palavra, eu não posso fazer justiça ou praticar a caridade para ser visto, para ser notado, para ser reconhecido, para ser aplaudido, para que os homens vejam o que eu fiz. O segredo está na discrição. Fazer de forma discreta, simples, sem ninguém notar. O segundo versículo, que é a ordem também de Deus, tu, porém, quando deres esmola, não saiba tua mão esquerda o que fez a direita. Ou seja, nem a sua mão esquerda deve saber o que a sua mão direita fez, nem o seu vizinho da esquerda, nem o vizinho da direita. Você deve colocar uma propaganda, uma placa, eu estou dando esmola, eu estou ajudando o próximo, eu estou praticando caridade. Não. De modo que tua esmola fique escondida, ou seja, é uma caridade discreta, mas é atuante, é viva e é real. E por fim tem um princípio junto com esse versículo de número 4, e o teu pai que vê escondido te dará recompensa. Nem precisa esperar a recompensa de Deus também não. É apenas que é feito por uma relação de amor, de um pai, de um filho para com o pai, de um filho que cuida dos seus irmãos. Irmãos necessitados, irmãos que precisam do meu amor, mas eu pratico a justiça para ele. Seguindo o texto para o nosso estudo de hoje, quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de orar nas sinagogas e nas esquinas da praça para serem vistos pelos outros. Ora, o que diz o texto sagrado? Lá no versículo 7, importante para nós, a ordem de Deus. Quando orardes, não useis de muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos pela quantidade de palavras que eles irão usar. Não faça isso não. Que a oração seja simples, que a oração seja concisa, que a oração seja direta, mas que a oração ela seja feita do fundo do nosso coração. Não pense que eu pedindo para Deus 500 vezes para Deus me conceder uma coisa, que é a quantidade de vezes que eu fizer meu pedido, é que vai forçar Deus me conceder. É a intensidade da fé e não a quantidade das palavras que abrem o coração do Senhor nosso Deus. Então, mais uma ordem para ser anotada aqui, esse versículo 7, o versículo que nos ordena a não multiplicar as palavras. E a última parte é lá no versículo 16. Aliás, me perdoem, o versículo 14 nos chama a atenção sobre a oração do Pai Nosso, porque de fato, se vos perdoardes aos outros as suas faltas, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos outros, vosso Pai também não perdoará as vossas faltas. É um princípio eterno, o versículo 14 e o versículo 15, muito importante para a dimensão da oração. Não basta só rezarmos, é preciso desarmar o coração para a força penetrante do perdão. Toda oração é um exercício de perdão. É eu pedindo a Deus perdão pelos meus pecados, é eu pedindo para Deus me dar a graça de eu perdoar aqueles que me ofenderam. Se eu não fui perdoado, eu não rezei. Se eu não me abro para o perdão, ou não perdoo quem precisa do meu perdão, eu também não orei.
Você quer abrir as portas do céu através da sua oração? Perdoe, e perdoe muito. Quando jejuardes, não fiqueis de rosto triste, como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para figurar os outros que estão jejuando. Em verdade eu vos digo, já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça, lava o rosto, para que os outros não vejam que estão jejuando, mas somente teu Pai que está escondido. E o teu Pai que vê escondido, Ele te dará a recompensa. Então, outra ordem de Deus é, primeiro, para jejuarmos. Mas quando formos jejuar, que o nosso jejum não seja um jejum hipócrita. Aquele jejum que a gente fica com a cara amarrada, com o rosto triste, aquele jejum que nós fazemos propaganda, que nós estamos jejuando. Não. É o jejum da discrição. É o jejum que é feito como forma de oração. É o jejum que me coloca em comunhão com Deus. Perfumar a cabeça, lavar o rosto, é para dizer que eu estou fazendo o jejum com toda a alegria do meu coração. Não, sem me deixar me inquietar, sem me deixar me perturbar, sem me deixar levar por outro espírito de vanglória, de vaidade. Porque todas as três coisas, todos os três elementos do estudo de hoje, a caridade, a oração e o jejum, eu posso fazer por devoção, por amor e por prática evangélica. Agora, o perigo e a tentação é eu permitir que esses elementos se tornem vaidades. Me vai descer porque eu rezo muito? Rezar é minha obrigação. Eu querer reconhecimento porque eu faço caridade, porque eu pratico bem para o outro, eu estou sendo apenas justo. Eu me sentir melhor que os outros, porque todo mundo come à vontade, eu estou jejuando, é disciplina para comigo mesmo, para com o meu corpo, inclusive para disciplinar a minha própria vaidade. É por isso que eu procuro, então, jejuar. Então, o jejum precisa ser um santo remédio para aniquilar a força do orgulho, a força do mal, que muitas vezes toma conta do nosso coração. E para encerrar, é o último princípio, que está lá também no versículo 18. E o teu Pai, que vê no escondido, te dará a recompensa. Me chama bastante atenção aqui esse versículo, a expressão teu Pai que vê no escondido. O escondido nos leva a pensarmos naquilo que é secreto, naquilo que ninguém vê. Mas aqui o secreto não é o secreto de que ninguém possa saber. O ideal é entender que escondido, segredo, tem a ver com o mistério de Deus, com aquilo que é a intimidade de Deus. Aquilo que eu estou fazendo, o meu jejum, a minha esmola, a minha oração, ela faz parte da minha intimidade, do meu relacionamento com Deus. Um casal tem vida íntima, uma família tem momentos íntimos de família. Eu tenho também minha intimidade com Deus. E na minha intimidade com Deus, essas práticas me norteiam. Mas ela diz respeito somente a Deus e eu e Deus. Ainda que se estenda a prática para outros como estímulo, como testemunho, mas eu não faço para expor. Eu faço para me relacionar com aquele que é o meu Pai no céu. Que beleza, né, gente? A palavra de Deus iluminando o nosso coração. Vamos permitir que nesse tempo da quaresma nós sejamos direcionados pela força da palavra de Deus. Vamos chamar aqui o Padre Antônio Xavier para que nos ajude a crescer cada vez mais na intimidade com a palavra de Deus. O evangelho escolhido para hoje, para essa quarta-feira de cinzas, diz respeito ao evangelho de São Mateus, recolhendo assim três coisas importantes ali no judaísmo antigo, três formas de penitência.
Na verdade, é a penitência que toca três dimensões do ser humano. Uma delas que é o jejum, a outra a esmola e a outra a oração. A dimensão própria do jejum, que é aquele muito mais conhecido, onde a pessoa se abstém de um determinado alimento, como hoje a igreja convida todos a assim realizarem, até mesmo aqueles que se abstêm de um determinado tipo de comportamento. Por isso o jejum ele era tido no passado como uma maneira de alguém se penitenciar, se privava de algo porque tinha se apropriado de algo que não era devido, porque é exatamente essa a dimensão do pecado. É alguém que ultrapassa aquilo que é o limite e por isso se apropriou do que não tinha direito, então se renuncia a um direito que normalmente se tem. A outra dimensão da esmola, essa é a dimensão da caridade muito concreta, do desapego. A esmola não está marcada simplesmente pela atenção às pessoas que são mais carentes, não era esse o contexto. O contexto verdadeiro era esse de desapego, de entender o seguinte, que aquilo que se tem é realmente dado por Deus. É graça de Deus e por isso aquilo que de graça se recebeu, de graça se deve dar. Então se vai em socorro daquele que é necessitado, não porque simplesmente ele é necessitado, mas é uma forma de dizer a Deus, obrigado por aquilo que me foi dado, E a terceira dimensão, que é essa da oração, que termina por coroar, muito bem lembrada aqui no Evangelho de São Mateus, é a dimensão direta do relacionamento com Deus, Se ela não existisse, a esmola não seria esmola. Se ela não existisse, o jejum não seria jejum, seriam práticas ascéticas que qualquer um faria em vista de um crescimento pessoal, algo que fosse interior e que não é isso que realmente tem um sentido profundo. Como tudo é coroado em Deus, é necessário entender a partir da oração que é em Deus que as coisas fecham, ou seja, se compreendendo mais quem é Deus a partir do relacionamento pessoal com Ele, se abre então a dimensão de purificar-se, de santificar-se, até através de tais gestos e também da caridade para com os outros. Sem a oração, todas as outras ações ficam desprovidas de sentido. É esse o espírito dessa quaresma. Que maravilhas são tuas palavras, Senhor. São elas que direcionam o nosso coração e a nossa vida. É por isso que humildemente eu me coloco na tua presença para pedir: crava no meu coração a tua palavra, Senhor, para que eu possa vivenciá-la. Especialmente nesse tempo de graça que é a quaresma, eu quero pedir me ajuda, Senhor, a viver os meus exercícios quaresmais com todo o amor do meu coração. Me ensina a praticar uma caridade operante e verdadeira. Me ensina, Senhor, a eu me doar para o outro. Me ensina, meu Pai querido, meu Pai amado, a entrar na intimidade da oração, a falar contigo, a estar na tua presença. Me ensina, Senhor, a me disciplinar pelo jejum, para conter os meus excessos, o meu orgulho, o meu egoísmo. Mas ensina-me, sobretudo, a humildemente me colocar na tua presença e fazer a tua vontade. Que a tua bênção, Senhor, esteja guardando e iluminando o meu coração, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Quero convidar você, nesse tempo de graça da quaresma, a acompanhar a cada dia o nosso retiro quaresmal. Então, é nesse retiro quaresmal que nós estamos também baseando o nosso estudo diário da Palavra de Deus. Faça da sua quaresma um tempo de retiro, um tempo de graça. Mesmo com todas as suas obrigações e responsabilidades, se retire para estar na presença do Senhor. Deus abençoe você. Eu te espero no nosso próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.